Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos, a mais uma reunião mediúnica do CETRELV. Hoje é dia 17 de abril, uma quinta-feira, e amanhã, dia 18 de abril de 1940, ano de fundação do CETRELV, amanhã o CETRELV vai completar 85 anos de existência. Que legal, né? Isso é muito legal, porque muitos trabalhadores já passaram por esta casa, muitos eu nem conheci, porque eu trabalho há pouco tempo lá, apenas 3 anos no CETRELV. Muitos estão no momento como trabalhadores e voluntários da casa, e muitos ainda virão. Então, essa trajetória é uma construção de muitos corações queridos, de muitas mãos, de muitos espíritos encarnados e desencarnados que contribuem para a casa estar até hoje, 85 anos, e muito legal. Lembrando que teremos aí uma palestra especial comemorativa, né, desses 85 anos, que será no dia 26 de abril, no sábado, né? E o convidado será o professor César Perry, que é ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele mora aqui em São Paulo. Ele é um dos iniciadores do primeiro NEP da FEB lá atrás, em 2012. A FEB que hoje continua com esses estudos, mas com outro nome, e não tem nada de errado com isso, com siglas, com nome. O importante é estarmos estudando o Evangelho de Deus trazido por Jesus. Mas o professor César é uma pessoa que vai trazer para nós grandes contribuições. O seu tema será o Evangelho com simplicidade, e é assim que deve ser, como era o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus que ele explanou, que ele fez às margens do rio Tiberíades, do Mar da Galileia, ali em Cafarnaum, em Tiberíades, em Magdala, em Samaria, em Jericó, por onde ele andou, Galileia, Judéia, aquele evangelho simples. E é assim que nós devemos fazer também no nosso dia a dia, viver o evangelho com simplicidade. Então, ó, fica aqui o convite para o dia 26 de abril, no sábado. A gente está presente lá no salão de palestra para comemorar os 85 anos do CETRELV, tá bom? Vou passar mais alguns recados e enquanto isso, quem desejar pegar o seu copo de água para fazer a fluidificação, a sua garrafinha ou o seu medicamento, fique à vontade. Então, como eu falei para vocês que o professor César Perry é um dos iniciadores com outros corações queridos, o Saulo, o Haroldo, o Wagner da Paixão, nós temos também ali vários corações queridos, que me fugiu o nome agora, né? Foram os iniciadores do NEP em 2012 pela FEB. Eles faziam aquele estudo ali, gravavam e publicavam. E a gente tem hoje uma divulgação em massa do NEP Brasil. O NEP Brasil é um conjunto de amigos que se uniram, não é uma organização com fins lucrativos, é só um conjunto de amigos virtuais que se reuniram para ajudar as casas espíritas a implantar a metodologia do NEP nas suas casas, para estudar o Evangelho, versículo por versículo, contexto e texto, tirar o espírito da letra, não ficar só estudando, lendo e estudando dessa forma, né? Ficar preso à letra, mas sim tirar a profundidade que o Evangelho traz para nós. E isso começou lá em 2012 com a FEB. E hoje temos muitos NEPs espalhados pelo Brasil, alguns já fora do Brasil, como em Portugal, nos Estados Unidos. E fica aqui o meu convite para vocês conhecerem o site do NEP Brasil, tá bom? Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecer também a Jesus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. E aos nossos corações queridos,
amigos espirituais, mentores, anjos da guarda, pela proteção, pela inspiração. Pedindo então a permissão para que a gente possa iniciar os estudos da noite, que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Muito bom. Então, hoje é Quinta-feira Santa, uma semana extremamente importante, uma semana assim extremamente essencial para os cristãos, sejam eles ortodoxos, católicos, evangélicos, não importa. Mas é a Semana Santa. Hoje é a Quinta-feira Santa, amanhã é a sexta-feira, dia do aniversário do Cetrel, 85 anos, né? Então vamos falar um pouquinho da Páscoa, né? Porque é uma semana muito especial. A gente tem as raízes no judaísmo, né? Mas que foram absorvidas pelo mundo cristão. Se transformou nessa celebração que nós temos hoje, que é coelhinho da Páscoa, ovo de chocolate, almoço de Páscoa em família, que na verdade tudo isso que nós estamos vivendo hoje como Páscoa cristã, ela não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa genuína, né? Mas não tem problema. O que importa é estarmos bem, estarmos juntos, celebrando, não estarmos em desavenças. Se a família está junto, reunida, ótimo, é um momento especial. Então, aproveite. Eu vou trazer um pouquinho alguns contextos, por exemplo, o contexto mosaico judaico, né? Páscoa, ela significa peça, peça. A palavra peça significa Páscoa, que é pular, que é o pulo do anjo. Em que contexto isto está? Eu vou trazer então para você, tá? Os judeus, eles têm três grandes festas: a dos tabernáculos, ou festa das tendas, a festa do Pentecoste e a festa da Páscoa, tá bom? A Páscoa é uma celebração assim judaica que é como eles celebravam antigamente, né? É o momento que o povo judeu foi libertado da escravidão do povo egito. Os judeus eles estavam escravizados lá no Egito há mais ou menos 400 anos. Então, numa das pragas lá eles foram libertados, né? Aí o anjo da morte, aí tem o contexto do anjo da morte, que é assim, o anjo da morte, ele pularia a casa e pouparia da morte o filho mais velho daquela casa. Isso é simbologia, uma parábola, tá? É uma simbologia da época judaica, mosaica. Por que que esse anjo da morte, ele pulava essa casa? Então, era uma praga que o anjo da morte, ele levaria o filho mais velho de uma casa. Então, assim, a família, ela arrumaria um cordeiro. Ela arrumaria um cordeiro que ficaria com ela assim uma semana, convivendo, brincando com as crianças, pegando o vínculo, pegando afeto, e todos iam se apegar àquele cordeiro, né? E aí um dia ele ia ser sacrificado. Então essa família ela ia sentir muito, ela ia teria uma experiência de dor. Dor do quê? De ter um ente querido, um ente que conviveu e que criou vínculo. Aí pegaria o sangue desse cordeiro, passaria na frente, na porta da casa, e o anjo da morte ia pular essa casa e não levaria o filho primogênito. É esse o contexto, tá? A simbologia que tem, esse pular, essa peça, a Páscoa, tá? O contexto da Páscoa na época de Jesus é assim, por isso que nós temos a Semana Santa, né? Ela começa no domingo anterior, aquilo que nós comumente chamamos de domingo de Ramos, acho que os católicos, se não me engano, eles chamam isso de Tríduo Pascual, uma coisa assim. E começou aonde? Isso começou na última ceia, lá no Sermão do Cenáculo, Jesus passando ali aquelas últimas instruções para os discípulos: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Olha, eu vou, mas eu vou preparar-vos uma nova morada, porque há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, Jesus, ali na última ceia, ele preparou os discípulos, trouxe muitas e muitas informações para eles, né? E aí começa essa semana. Então Jesus vai entrar em Jerusalém montado num burrinho, que é o que a gente chama de Domingos de Ramos, tradicionalmente, né, cantando aquela música Hosana. É
o que a gente conhece, né? Mas a gente também tem informações que seria assim, porque está em profecias de Zacarias, está também no livro de Isaías, no livro de Números, de Êxodos, que Jesus ele entraria em Jerusalém montado num burrinho e que tudo se transformaria a partir dali, né? E durante esta semana, que não aconteceu só isso, aconteceu várias outras coisas. Nessa semana, Jesus entrou no templo, tem aquela passagem super polêmica que Jesus expulsa os vendilhões do templo. Nessa semana também ele curou cegos, ele curou paralíticos. Aí ele foi preso, julgado, crucificado, morreu. E aí, depois de 3 dias, ele ressuscitou. É esse o contexto judaico que nós temos. E igual a gente comentou lá no começo, que aquela família que se apegou, que conviveu com aquele cordeiro, que ao sacrificá-lo experienciou dor por perder uma pessoa querida, é a mesma coisa. Jesus criou vínculo com os discípulos durante essa convivência de 3 anos. Então, esses discípulos também iam ter uma experiência de dor nesse momento, de perder quem? Jesus, seu mestre amado, e perder com uma forma tão bruta, né? Então, eles iam experienciar essa dor, essa tristeza dessa partida física de Jesus. E mesmo após assim todos esses ensinamentos de Jesus, dele mostrar o tempo todo, olha, a verdadeira vida não é essa, a verdadeira vida é a espiritual, porque Jesus trouxe para nós palavras de vida eterna. Mesmo assim, eles ficaram muito tristes, né, sabendo de tudo isso. Vamos lá. Eu fiz um roteirinho aqui, né? Então eu tenho que seguir. Agora eu vou trazer um pouquinho para nós. Já trouxe o contexto judaico, o contexto da Páscoa época de Jesus, como foi, e agora eu vou trazer um pouquinho do contexto espírita, né? Essas festividades, toda essa confraternização, essa comemoração de Páscoa, é a ressurreição de Jesus, né? Que já começa ali após o carnaval, a gente já sabe que vai ter a Páscoa, que a gente tem esse período para se purificar, porque o carnaval é aquele momento de se perder nas vicissitudes, a transgressão do espírito, o atraso espiritual, porque se cometem muitos excessos, então a gente teria esse período aí, né? A doutrina espírita, ela vem nos trazer o quê? Uma perspectiva nova, né? Jesus trouxe que para nós que não é essa a verdadeira vida é a espiritual e que a gente deve trabalhar enquanto encarnado para viver melhor, tanto enquanto encarnado como essa vida espiritual. Então, a Páscoa para nós, da doutrina espírita, é um momento de libertação, libertar dessa cegueira espiritual, libertar desse desconhecido, né? Para a gente abrir a mente, renovar as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso modo de tratar as pessoas, não julgando, perdoando. Deixar para nós o quê? O homem, deixar para trás o quê? O nosso homem velho e trazer o nosso homem novo. Então, para nós, espíritas, a Páscoa, ela tem um sentido de renovação, de renovar atitudes, pensamentos, ideias, de querer ser uma pessoa nova e renovada. Para nós, isso é a tal da reforma íntima, né? Que a gente sempre fala, reforma íntima é uma coisa diária, porque nós vamos passar por problemas, por transtornos diariamente. Então, a reforma íntima tem que ser diária. Então, para nós espíritas, essa Páscoa, ela tem que ser diária. É a busca da libertação de nós mesmos, né? Então, lá, o povo hebreu se libertou da escravidão do povo egito. Jesus traz uma libertação de saber que a libertação que Jesus trouxe no momento ali era não se apegue só à matéria, existe algo a mais. Nós que já compreendemos isso, é saber que a gente tem que procurar essa libertação do quê?
de nós mesmos. Porque nós temos conflitos, temos vícios, temos dores, e tudo isso está dentro de nós. Não tem outra pessoa causando isso em nós, é nós. Nós causamos. Então nós temos que nos libertar, nós temos que nos renovar. E Páscoa e Natal são essas datas muito importantes para a gente refletir, para a gente renovar. Elas não estão só datas que têm que ser vistas como presentes, festas e comidas. Elas têm que ser de ponto de reflexão para buscar a nossa transformação, a nossa renovação. E tá, tudo bem, se tem família, se tem pessoas que não estão ainda num momento desse, que ainda acha que Natal, Páscoa, enfim, é para comemorar junto em família, só para almoçar junto e trocar presentes, não tem problema. O importante é estar juntos. O importante é que estão juntos, não estão em desarmonia, estão buscando ficar em harmonia. E a hora que estiverem pronta, que o seu estágio evolutivo já estiver mais avançado, com certeza vão buscar algo a mais da renovação que a Páscoa e o Natal trazem, dessa busca interior de renascer, de ressuscitar, embora não é essa palavra que a gente usa, de ressuscitar, deixar para trás tudo de velho e trazer tudo de novo. E o que eu quero que fique bem claro, assim, que fique martelando na nossa cabeça, que a nossa Páscoa, nós enquanto espíritas, que já despertamos a nossa consciência, que devemos mudar atitudes, ações, pensamentos, que a nossa Páscoa seja diária, diária. Então é naquele momento de desespero, de aflição, aplicar as bem-aventuranças, aplicar as leis morais e pensar como Jesus faria nessa circunstância. E aplicar a Páscoa em nós diariamente. Então é isto. Vamos então fazer as nossas vibrações para essa semana tão especial. Pensar que essa semana é uma semana de dor, de tristeza. Não fiquemos pensando só em Jesus crucificado, Jesus sofrendo, Jesus com dor. Não. Pense em Jesus saindo daquele túmulo de pedra, abrindo aquele túmulo e vendo aquela luz. Pense em Jesus como uma luz, porque ele veio para clarear os nossos pensamentos, para clarear as nossas ideias, nos libertar da cegueira espiritual que a gente vive, nos conscientizando cada vez mais que a verdadeira vida é a espiritual. Então vamos vibrar pelo planeta Terra para que ele seja abraçado por muita luz. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, por Ismael, responsável por esse país, que ele também seja abraçado por muita luz. Vibremos pelos governantes de todas as nações, que eles sejam inspirados, orientados, dirigidos a tomar as melhores decisões em favor de toda a humanidade, em favor dos mais necessitados e vulneráveis. Vamos vibrar também pelos países que se encontram em conflito de guerra, para que haja paz, para que cesse a guerra. Vibremos por nossos irmãos que se encontram hospitalizados, tratando de alguma doença de ordem física, para que eles recebam todos os fluidos que eles necessitam. Se não for para cura, mas que seja para melhora, para que se sintam melhores, dispostos. Vibremos por nossos irmãos que se encontram em penitenciárias, privados de liberdade, pelo erro cometido, para que eles tenham a oportunidade de refletir, de renovar seus pensamentos. Vibremos por nossos irmãos que se encontram em asilos, orfanatos,
clínicas de tratamento de qualquer dependência química. Vibremos por nossos irmãos que se encontram morando nas ruas, para que eles recebam sempre alguma ajuda, algum alimento de ordem material para suprir as suas necessidades materiais. Vibremos pelos pets, vibremos por nosso trabalho, por nossos amigos e colegas de trabalho. Também vamos vibrar por quem não tem um trabalho, para que consiga um trabalho digno, honroso, para conquistar seu pão material, seu sustento. Vibremos por nossos vizinhos, por nossos amigos queridos, pelos nossos familiares de convívio não tão próximos, que eles recebam o nosso abraço de saudade. Vibremos por nossos familiares de convívio diário, que são nossas oportunidades de crescer, de reabilitar, de consertar, de acertar. Vibremos pela casa Cetrelve, para todos os trabalhadores da ordem material daquela casa. Vibremos para todos os trabalhadores da ordem espiritual, os dirigentes espirituais de todos os trabalhos. Bezerra de Menezes, sua corrente de auxiliares que ali trabalham, Dr. Hans. Vibremos também pela diretoria de ordem física, presidente, vice-presidente, eles têm que tomar decisões muito importantes para aquela casa continuar trabalhando há 85 anos. Isso é muito especial. Vibremos por todos os assistidos, frequentadores que passam por ali. Que eles recebam sempre tudo aquilo que precisam, fluidos, sentimentos, ajuda emocional, espiritual. Se não for pelo merecimento, que seja pela misericórdia divina. Vibremos também para a espiritualidade fluidificar as nossas águas, para a espiritualidade nos inspirar, nos proteger enquanto estivermos ali trabalhando, frequentando, para estarmos todos em harmonia. Vibremos pelos trabalhadores que já passaram por ali e hoje se encontram no plano espiritual, agradecendo a eles, porque hoje é tudo muito mais fácil, a tecnologia nos ajuda, o transporte nos ajuda a estarmos ali. Mas lá atrás, no início, não era assim. E as dificuldades foram muitas. E eles foram perseverantes. Vibremos a eles a nossa gratidão pelo trabalho iniciado, por não desistirem. Vibremos também pelos nossos amigos já desencarnados, vibrando emoções, sentimentos de saudade, mas não de revolta. Vibremos em especial para Ele, nessa semana tão especial, Jesus, que esteve aqui entre nós há 2000 e tantos anos atrás. E te pergunto, se Ele estivesse aqui novamente, você o reconheceria? Eu não o reconheceria. Na sua perfeição, na sua pureza, na sua elevação de um espírito tão superior, e eu, na minha pequenez, eu não sei se eu o reconheceria. Mas vibremos por Jesus, por Ele estar cuidando de nós, diante de tantas dificuldades que esse planeta passa. Pois estamos sim num planeta de provas e expiações, mas estamos caminhando para a melhora, para a evolução.
Agradecemos, Jesus, por todos os ensinamentos deixados, por todos os exemplos realizados, mesmo que ainda pequenos, para compreender tudo isso, mas estamos no caminho. Que o seu Evangelho fique sempre presente na nossa mente, no nosso coração e no nosso espírito. Que assim seja. Então é isso. Lembrando e refazendo o convite a todos vocês estarem presencialmente conosco no dia 26 de abril, lá no CETRELV, para assistir a palestra de comemoração dos 85 anos com o professor César Perry, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira. E todos os nossos corações queridos, vamos rever alguns corações que a gente não vê há algum tempo. Vamos comer bolo, sempre tem um bolinho lá nos esperando. E eu espero vocês lá, tá bom? Então vamos agradecendo a Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, que ela cubra com seu manto azul, nos protegendo, nos dando força para continuar nessa caminhada evolutiva que às vezes parece ser tão difícil, e é difícil, mas que esse manto renove a nossa força, a nossa coragem de continuar nessa caminhada sem desistir, perseverando, caminhando, para a gente poder nos renovar, nos transformar e ir compreendendo cada vez mais esse Evangelho de Deus trazido por Jesus, que persiste até hoje nos nossos corações. Obrigado, Maria. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos os colaboradores espirituais do CETRELV, aos nossos mentores individuais e anjos da guarda, por estarem sempre conosco, pela proteção, pela inspiração. Pedimos então a permissão para terminar o nosso estudo desta noite com a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora na hora de nossa passagem e libertação. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigada, até a próxima. Olha que meu Jesus, ó, que bonito que ele é. Obrigada, pessoal, até a próxima. Boa noite.